Olá, o meu nome é Raquel e hoje está um dia muito bonito lá fora, mas nós estamos todos encravaditos em casa. É aborrecido estarmos longe dos nossos amigos, mas sabemos que eles também têm de estar em casa e sabemos que todas as pessoas de todas as idades, em quase todas as partes do mundo, precisam todas de estar encravaditas em casa. Isso, em primeiro lugar, faz com que nós estejamos todos juntos. E, segundo, faz com que nós precisemos de inventar maneiras novas de nos divertirmos. E uma delas é fazer amigos com as histórias, com os livros, com as personagens que eles nos trazem. E hoje vou-vos contar a história de uma história, porque as histórias nascem de entre umas das outras e criam novas ideias para mais histórias. Então, a história de uma história conta-se assim. Era uma vez uma mãe que estava sentada numa cadeira de balouço num fim de tarde de verão e embalava no colo o filho enquanto lhe contava uma história. Era uma vez um ursinho que foi pescar. A mamã interrompeu o filho. Como se chama o ursinho? Isso é uma boa pergunta, filho. Deixa ver. Era uma vez um ursinho chamado Alecrim que um dia foi pescar. Pegou na cana de pesca e numa pequena cesta de vime para trazer o peixe e lá foi ele, todo contente, em direção ao rio. Oh, mamã, diz filhote, estava sol? Estava um lindo dia de sol, filho. Porquê? Não achas que o ursinho alecrim devia levar um chapéu? Pois tens toda a razão, filho. Tens toda a razão. Era uma vez um ursinho chamado Alecrim que foi pescar num lindo dia de sol. Pegou na cana de pesca, numa pequena cesta de vinho para trazer o peixe, pôs na cabeça o seu chapéu de palha preferido e lá foi ele, todo contente, em direção ao rio. Oh, mamã, não tem muita piada ir pescar sozinho, pois não? Pois não, querido. Pescar deve ser muito mais engraçado quando se tem companhia. Era uma vez um ursinho chamado Alecrim que foi pescar num lindo dia de sol. Pegou na cana de pesca, numa pequena cesta de vinho para trazer o peixe, pôs na cabeça o seu chapéu de palha preferido e saiu de casa. Tinha encontro marcado com outro ursinho chamado Giesta, que era muito seu amigo. Encontraram-se junto de um grande carvalho e lá foram, muito contentes, em direção ao rio. Quando lá chegaram, procuraram uma boa sombra, coberta de relva, mesmo à beira do rio, e sentaram-se a pescar. Mãezinha, diz, querido, os ursinhos, quando chegam ao rio, devem estar com fome. Eu, sempre que dou um passeio, mesmo que seja pequenino, fico logo com muita fome. Achas que sim? Olha que és capaz de ter razão. Era uma vez um ursinho chamado Alecrim que foi pescar num lindo dia de sol. Fez um lanchinho, pegou na cana de pesca, numa pequena cesta de vinho para trazer o peixe, pôs na cabeça o seu chapéu de palha preferido e saiu de casa. Tinha encontro marcado com outro ursinho chamado Giesta, que era muito seu amigo. Encontraram-se junto a um grande carvalho e lá foram, muito contentes, em direção ao rio. Quando lá chegaram, procuraram uma boa sombra coberta de relva, mesmo à beira do rio, e sentaram-se para lanchar. Tinham fruta doce e suculenta, pãezinhos com sementes muito fofos e saborosos
e água fresca que nascia numa nascente mesmo ali pertinho. Ai, que ricos pãezinhos, mamãe, que ricos pãezinhos, ficavam bem com mel, daquele mel que temos na despensa, com passas e pinhões. Eu gosto muito de pinhões. Boa ideia, filho, olha, boa ideia. E queijo da serra, mamãe? Os ursinhos gostam muito de queijo, não gostam? Claro que sim, filho, gostam quase tanto como tu. Era uma vez um ursinho chamado Alecrim que foi pescar num lindo dia de sol. Levantou-se muito cedo e preparou um grande farnel. Pegou na cana de pesca, numa pequena cesta de vinho para trazer o peixe, pôs na cabeça o seu chapéu de palha preferido e às costas a mochila com o lanche e saiu de casa, porque tinha encontro marcado com outro ursinho, chamado Giesta, que era muito seu amigo. Encontraram-se junto de um grande carvalho e lá foram, muito contentes, em direção ao rio. Quando lá chegaram, procuraram uma boa sombra coberta de relva, mesmo à beira do rio, e sentaram-se para lanchar. Tinham levado fruta doce e suculenta, pãezinhos com sementes, muito fofos e saborosos, um pote de mel com passas, pinhões e nozes e queijo da serra, porque, como toda a gente sabe, os ursos adoram queijo da serra e nunca saem de casa sem ele. Empurraram tudo com grandes goles de água fresca de uma nascente que ficava ali pertinho e depois, com as barriguinhas cheias, sentaram-se a pescar. Oh, mamãe, diz, filhote, que idade têm os ursinhos? Pois, não sei bem, deixa ver. Acho que ainda são pequeninos. Então, se são pequeninos, deviam descansar de tarde, para ficarem bem dispostos, para pescarem e brincarem melhor. É verdade, filho. Descansar é muito importante. Era uma vez um ursinho chamado Alecrim, que foi pescar num lindo dia de sol. Levantou-se muito cedo para preparar um grande farnel. Pegou na cana de pesca, numa pequena cesta de vinho para trazer o peixe e na mochila com o lanche. Pôs na cabeça o seu chapéu de palha preferido e saiu de casa, porque tinha encontro marcado com outro ursinho chamado Giesta, que era muito seu amigo. Encontraram-se junto de um grande carvalho e lá foram, muito contentes, em direção ao rio. Quando lá chegaram, procuraram uma boa sombra coberta de relva, mesmo à beira do rio, e sentaram-se para lanchar. Tinham levado fruta doce e suculenta, pãezinhos com sementes, muito fofos e saborosos, um pote de mel com passas, pinhões e nozes e queijo da serra, e empurraram tudo com grandes goles de água fresca de uma nascente que ficava ali pertinho. Com as barriguinhas cheias, encostaram-se e fecharam os olhos para descansarem um bocadinho. É bom descansar à sombra, ouvir os pássaros a cantar e a água a correr. Quando acordaram, sentaram-se confortavelmente, pegaram nas canas de pesca e começaram a pescar. A mãe fez uma pausa e olhou para o filho. E ele devolveu o olhar e sorriu, mostrando que estava satisfeito. Então a mãe continuou a história. O rio era rico em todas as espécies de peixe e a pescaria correu-lhes muito bem. Passado pouco tempo, já o ursinho Alecrim tinha apanhado 3 peixes, enquanto o seu amigo Giesta já contava 4 numa cesta que ele tinha levado. Oh, mamã, diz, querido, coitadinhos dos peixes, têm mesmo de ser pescados e ir parar à cesta. Não, filho, não tem mesmo de ser. Sabes, ir à pesca é tão divertido que nem é preciso pescar. Queres tu contar-me como acaba a história? Quero, mamãe. Tu contas tudo direitinho até aqui e eu depois acabo. Está bem? Era uma vez um ursinho chamado Alecrim que foi pescar num lindo dia de sol.
Levantou-se muito cedo para preparar um grande farnel. Pegou na cana de pesca, numa pequena cesta de vinho para trazer o peixe e na mochila com o lanche. Pôs na cabeça o seu chapéu de palha preferido e saiu de casa, pois tinha encontro marcado com outro ursinho, chamado Giesta, que era muito seu amigo. Encontraram-se junto de um grande carvalho e lá foram, muito contentes, em direção ao rio. Quando lá chegaram, procuraram uma boa sombra, coberta de relva, mesmo à beira do rio, e sentaram-se para lanchar. Tinham levado fruta doce e suculenta, pãezinhos com sementes, muito fofos e saborosos, e um pote de mel com passas, pinhões e nozes e queijo da serra. Empurraram tudo com grandes goles de água fresca de uma nascente que ficava ali pertinho. E com as barriguinhas cheias, fecharam os olhos e encostaram-se para descansarem um bocadinho. É bom descansar à sombra, ouvir os pássaros a cantar e a água a correr. Chegada a este momento, a mãe parou de contar a história e entregou a palavra ao filhote. Quando acordaram da sesta, os ursinhos Alecrim e Giesta sentaram-se confortavelmente à beira do rio e ficaram a ver o pôr do sol e a dar migalhas de pão aos peixes e aos patos. Depois foram para casa, muito contentes. É muito linda a tua história, filho. Parabéns. Oh, mamã, o que é, querido? Como é que se chama a história? Chama-se A História do Urso que Não Foi Pescar. Gosto, mamã. Estou contente. Ora bem, acabou assim a nossa história. Eu vou-vos mostrar alguns dos desenhos muito lindos que fez a Sara Cunha, que é uma amiga minha que está muito, muito longe, numa cidade na Noruega. E sabem que mais? Ela se calhar também está encravadita em casa. E vou-vos pedir para fazerem tudo direitinho que têm aprendido estes dias. Lavar muitas vezes as mãos e não pôr os dedos no nariz e nos olhos e ficar em casa e fazer coisas bonitas. Podem fazer desenhos e contar histórias ou então ouvir as nossas histórias e fazer novos desenhos. Divirtam-se muito, deem beijinhos assim ao longe uns aos outros, pensem nas coisas boas que vão fazer quando voltarem à escola e se precisarem de mim ou de alguma coisa, é só dizer. Muito e muito obrigada.